Oi, gente! Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente conversar sobre comunicação. E o assunto deste vídeo é sobre um item indispensável no nosso serviço de assessoria de imprensa, que é o Press Release. Você sabe o que é o Press Release, ou abreviando o Release, como a gente chama usualmente aqui no dia a dia da assessoria de imprensa? Então eu vou explicar o que é o Press Release, como a gente produz ele, como é a relação da assessoria de imprensa e o cliente na hora de redigir este texto, as várias formas de fazer um press release e por que ele é tão essencial no nosso serviço de assessoria de imprensa. Então, o que é o press release para a gente começar, né? O press release, que é uma palavra em inglês, mas a gente aqui, né, como eu já falei, abrevia e acaba falando o release, né, no nosso dia a dia. Ele é um comunicado para a imprensa, né? No geral, nessa tradução geral. E a gente aqui na assessoria de imprensa, como eu disse, ele é um dos principais itens, né, indispensáveis para o nosso serviço de assessoria de imprensa, que é o nosso texto. É o texto que a gente faz junto ao cliente e que a gente vai sugerir para a imprensa. É esse texto jornalístico, informativo, sobre as notícias do nosso cliente que a gente vai enviar para os nossos colegas das redações. Quem já acompanha aqui o canal da Maíra Passos Comunicação já deve ter visto outros vídeos que a gente fala sobre assessoria de imprensa, inclusive, né, para quem ainda não viu todos ou quem está chegando agora pela primeira vez no nosso canal, tem uma playlist aqui sobre assessoria de imprensa, onde eu explico mais detalhes sobre como funciona o serviço de assessoria de imprensa, o que é assessoria de imprensa, mas recapitulando aqui, né, o serviço de assessoria de imprensa, ele serve para a gente conseguir emplacar as notícias do nosso cliente na imprensa. Então, lembrando aqui que a assessoria de imprensa é esse serviço, né, que faz uma ponte entre as notícias do nosso cliente, né, o que é que a gente quer divulgar sobre o nosso cliente, e a imprensa. Então, toda a nossa divulgação é através de mídia espontânea, enviando as sugestões de pautas, né, para a imprensa, para os nossos colegas das redações, seja de TV, de impresso, de rádio, de online, enfim, eu também já falei, né, em outros vídeos, atualmente a gente trabalha também enviando sugestões para alguns criadores de conteúdo, né? Então, nesses outros vídeos que já tem aqui no nosso canal, eu já expliquei bastante alguns detalhes, né, de como é que funciona o serviço de assessoria de imprensa, mas neste vídeo eu quero falar dos detalhes específicos do press release, né? Que é justamente esse texto, esse material que a gente produz do nosso cliente, que vai servir como base para os nossos colegas das redações. Então eu sempre explico para um cliente que está tendo o serviço de assessoria de imprensa pela primeira vez, que o press release, que o nosso release é o nosso texto, né, de caráter informativo, com esse perfil jornalístico. O conteúdo dele é jornalístico, então eu vou detalhar um pouco mais para frente, que a gente produz sobre o nosso cliente, né, sobre o assunto que a gente vai divulgar sobre o nosso cliente e vai enviar para as redações. Então, Press Release é o texto produzido pelas assessorias de imprensa, porém tem um perfil muito parecido com matérias, com reportagens, né, com outros textos jornalísticos produzidos pelos jornalistas das redações, né, dos jornais, das TVs, dos rádios, como eu falei para vocês. Então, o Press Release tem esse caráter de conteúdo jornalístico porque o nosso público-alvo são os jornalistas, né, como eu falei para vocês. Então, quando o repórter, né, quando o jornalista, ele recebe o nosso texto, né, como uma sugestão para que ele publique lá também no seu veículo, e ele já vem com as informações essenciais que ele precisa, isso ajuda bastante no dia a dia, né? E no meio de tanto conteúdo, né, que os jornalistas que estão nas redações recebem de sugestões de pauta, esse press release bem elaborado é praticamente, eu digo assim, claro que a gente tem várias estratégias na assessoria de imprensa, né? Tudo depende da pauta, desse assunto relevante, mas a forma que a gente produz o press release, né, do título ao conteúdo, ao quão relevante ele é, né? Quão relevante ele é também de interesse público, apesar dele ser, né, como eu já falei em outros vídeos, a assessoria de imprensa, ele quer divulgar um assunto do nosso cliente, né, aqui do lado corporativo, né, seja cliente de diferentes áreas, né, seja artistas, um show, um evento, grandes marcas, enfim, seja que tipo de cliente for que a assessoria de imprensa está divulgando, o nosso objetivo é divulgar através da imprensa. Então, sempre tem que ter, né, o nosso release esse caráter de informação.
esse caráter de um assunto que seja relevante, né, para o público, que seja de interesse público. Então, quando o jornalista está lá na redação selecionando os press releases e ele vê, né, que ali tem informações relevantes, isso, como eu disse, facilita bastante ele identificar que é nossa pauta, né, e a gente, como assessor de imprensa, está enviando uma pauta relevante para ele, com muitos dados, com informações, para que ele possa querer publicar, né, seja publicando, às vezes, até grande parte do nosso press release, ou também através do nosso press release complete, né, outra reportagem, outras pautas que ele estiver produzindo. Claro que existem alguns formatos de press release, né, e cada assessoria pode ter um padrão específico para produzir os seus, mas no geral as assessorias de imprensa procuram fazer um texto, né, que seja já com esse caráter jornalístico, que seja o mais parecido possível, como se ela estivesse fazendo já a matéria para o jornal, né? Então, como eu disse, porque isso ajuda bastante no dia a dia e porque também eu particularmente gosto muito desse formato, né, que é já pensando no título, com esse caráter já que pudesse ser publicado no jornal, no site, né, essa chamada para a TV, a gente está aí prezando pela notícia, né, pelo esse assunto de interesse público. Então a gente faz esse press release como se já fosse o texto final que pudesse ser publicado no jornal. Então a gente pensa já com a cabeça também de um repórter, né? Eu sou jornalista na assessoria de imprensa, estou exercendo um papel de assessor de imprensa, porém também quando eu estou fazendo esse press release, eu estou pensando também como repórter. Então eu digo geralmente assim, né, para os nossos clientes, que é um texto que eu faria como se eu fosse repórter, né, como se eu estivesse lá no jornal, mas aqui eu estou produzindo como assessora de imprensa para que eu possa enviar, né, como sugestão, né, esse texto como sugestão para os meus colegas das redações. Então, tem vários formatos, né, de press release, né, cada assessoria pode determinar o seu, mas por todas que eu passei, né, e também quando eu tive do outro lado, né, como repórter, né, como editora também, recebendo releases, né, de outras assessorias de imprensa, eu noto também esse mesmo perfil. Uma ou outra tem algum modelo diferente, mas geralmente, como eu disse para vocês, quanto mais esse texto, né, se assemelha ao texto que pudesse ser publicável, né, pelo jornal, né, pelo site, enfim, pela imprensa, ele facilita bastante a identificação desse conteúdo, né, para o jornalista, para que ele selecione e possa publicar. Porque o serviço de assessoria de imprensa, né, só reforçando, ela é mídia espontânea. A gente não paga pela publicação, né? O cliente paga pelo nosso serviço de assessoria de imprensa e a nossa missão é conseguir emplacar, né, os nossos textos na imprensa, né, e nossos textos, nossas publicações, né, seja TV, rádio, repetindo aqui para vocês, né, em todas as mídias, mas a gente faz isso justamente com essa ferramenta que é o press release. A gente produz ele e manda esse material para a imprensa. Então vocês entenderam que ele tem esse perfil de conteúdo jornalístico. E como é que a gente produz aqui na assessoria de imprensa? É só a gente, né, enquanto assessor de imprensa, que faz esse texto, já manda direto para a redação, o cliente manda esse texto pronto e a gente edita. Como é que é esse processo? Quando o cliente fecha aqui o serviço de assessoria de imprensa, né, e a gente define que assuntos a gente vai divulgar na imprensa, eu faço aqui, como eu disse para vocês, assumindo como se fosse uma repórter. Então, o nosso cliente, ele passa a ser um entrevistado, então a gente apura, né, esse assunto, como no jornalismo a gente faz, né? A gente apura as informações, busca referências, a depender do assunto, claro. Faz a entrevista com o cliente, né, seja por e-mail, por telefone, por videochamada, pessoalmente, enfim, a gente entrevista, né? Como eu disse, o cliente vira um entrevistado. Claro que vai depender muito do assunto, né, como a gente vai produzir, até o tamanho, né, do nosso press release. Tem press releases enormes que vão além das entrevistas com o cliente, a gente precisa acrescentar outros dados, quando é um evento que a gente precisa acrescentar programação, outros detalhes, né, roteiros que a gente faz enormes, que as páginas aí do texto fica bem grande, mas o conteúdo principal, né, o texto de abertura, né, do nosso press release, ele geralmente é feito assim, né, a gente apura as informações, né, então depois que a gente produz o release de fato, a gente manda antes para o nosso cliente de volta
para que ele aprove também esse conteúdo. Afinal, esse conteúdo é produzido pela assessoria de imprensa, mas é um assunto do nosso cliente, né? Ele contratou a assessoria de imprensa para produzir esse release, para conseguir essas publicações na mídia. Então, nessa hora difere um pouco, né, do repórter, que o repórter não pede exatamente a aprovação para o entrevistado. Às vezes ele pode até tirar uma dúvida ou outra do texto, mas ele não tem essa obrigação de pedir a aprovação para o entrevistado, né? Ele pede a aprovação para o editor dele, né, antes da publicação da matéria, né? Mas no caso do assessor de imprensa, não. Como o cliente contratou a gente pede sim essa aprovação para ele, até para também que não haja erros, né? Então, qualquer conteúdo, né, que a gente envie como sugestão para a imprensa, ele passa pela aprovação prévia do nosso cliente. Mas aí é que tá alguns detalhes, né? O cliente ele pode fazer que ajustes no nosso texto exatamente? Quando a gente manda o nosso press release para aprovação do cliente, é mais a título também de confirmar algumas informações, né? De ele lembrar também algum outro detalhe mais relevante que a gente possa incluir. Porém, como eu disse e repito aqui para vocês, o propósito, né, do nosso press release, o caráter dele é do conteúdo jornalístico, é desse conteúdo informativo e não publicitário. E o que acontece aqui, né, já aconteceu bastante, né, no meu dia a dia de assessoria de imprensa, né, ao longo desses anos, é que às vezes o cliente quer dar aquela enfeitadinha no texto, né, e acaba ficando com um caráter publicitário. Então não é uma redação publicitária, né, é outro propósito. O nosso propósito aqui é do jornalismo, né, porque como eu falei para vocês, quem vai receber esse texto é o jornalista. Então nem adianta ele estar muito floreado aí com alguns aspectos publicitários, né, como dizer, por exemplo, que esse serviço tem qualidade e excelência. Isso no jornalismo não acrescenta em nada. Então a gente não pode colocar muito esses floreios, né, que na redação publicitária permite mais, né, tem mais aí uma liberdade, mas o nosso texto ele tem esse caráter informativo. Então, o cliente ele pode sim sugerir algumas coisas, mas o assessor de imprensa é ele que faz essa edição final do texto, né? Ele vai avaliar o que de repente a gente pode mudar ou não, né? O que a gente pode adaptar, mas o cliente também ele não pode assim distorcer muito o texto, né? Tem até cliente, inclusive, como curioso para vocês, que às vezes querem mandar o texto pronto para assessor de imprensa, né? Eu quero que publique isso. Mas nem é assim, até porque até o nosso texto, né, depois que a gente tem a aprovação de cliente, a gente faz a nossa revisão final e a gente envia para o jornalista, não necessariamente ele vai publicar o nosso release na íntegra. Às vezes até acontece, né, às vezes na correria ali, né, precisando daquele conteúdo, ele publica e ele pode publicar, eu vou falar daqui a pouco sobre os créditos e direitos autorais desse conteúdo, né, do nosso texto, mas o jornalista ele pode editar, ele pode, geralmente também ele edita, né, algumas informações, ele pode pegar só um pedaço do nosso release e juntar com outros textos que ele está fazendo, né, com outros releases que ele recebe de sugestão para um texto geral que ele está fazendo sobre aquele assunto, ele pode pegar só uma citação ali do nosso release. Então, enfim, às vezes o cliente faz, Maíra, por que não publicou exatamente assim? Porque o jornalista ele está recebendo essa sugestão e ele vai adaptar, né? Ele tem essa liberdade também para adaptar. Porque, como eu digo para vocês, é uma sugestão que a gente está enviando, né, desse assunto para os nossos colegas. Então, ele pode usar, né, como ele achar relevante, né? Porque a assessoria de imprensa, ela acaba sendo uma fonte, né? Uma fonte confiável quando a assessoria de imprensa constrói essa credibilidade também, constrói esse relacionamento com os colegas, né, da redação. Então, quando, por exemplo, né, o meu colega da redação está recebendo um texto que já conhece, né, que já sabe que é da nossa assessoria de imprensa e ele já confia no nosso trabalho, ele considera, né, que a nossa assessoria de imprensa é uma fonte confiável de informação. Então, o nosso cliente às vezes quer que saia daquele jeito certinho, né? Mas não é bem assim, é o que a gente explica para ele, né? Agora, como eu digo, né, quanto mais a gente faz esse texto já nesse caráter jornalístico, ajuda que ele seja um pouco mais parecido, né, com a publicação final, né, que vai sair na mídia. Exceto, claro, quando um cliente, né, está produzindo um artigo de opinião e pede para a assessoria de imprensa fazer essa ponte, né, enviar o artigo de opinião do nosso cliente, né, para os jornais, naqueles espaços de opinião, né, que tem nos jornais, aí sim o texto é exatamente igual, né, mas aí é outro perfil, né, é artigo de opinião, às vezes pode até ter algumas edições nesse texto, mas quando é artigo de opinião, geralmente a publicação é na íntegra.
Mas no que a gente mais trabalha no dia a dia, né, que é produzindo os press releases, né, para que saia na imprensa, esse texto aí, algumas vezes são publicados na íntegra, e aí é ótimo também, né, a gente adora. O jornalista também gosta, né, de receber esses textos, principalmente hoje, né, com online, que a velocidade de informações e de produção é muito maior, então vários nossos press releases são publicados na íntegra, mas não necessariamente, entenderam? Então podem ou não. Aí só falando um pouco aqui dos formatos, né, como eu disse, cada assessoria de imprensa pode ter um formato específico de trabalhar esses press releases, e a gente aqui também às vezes faz um texto com citação ou sem citação, então vai depender também do perfil aí do conteúdo, né? Se a gente às vezes está divulgando só um serviço de um evento, alguma coisa mais rápida, vai sem citação, outros já textos mais produzidos, a gente inclui citações de mais de uma pessoa, né, do cliente e de outro profissional, né, atrelado ali ao cliente também, né, que complemente. Então isso varia bastante também de texto para texto. Mas aí, como eu disse, né, às vezes a gente manda uma sugestão de pauta e o jornalista pensa, tem aquela fonte ali naquele press release que Maíra enviou e eu vou aproveitar para fazer uma entrevista com aquela fonte específica. Então, o nosso press release ele tem várias possibilidades, né? Ele pode ser publicado na íntegra, ele pode servir aí como um assunto, né, como ideia de algum assunto para o jornalista também fazer outra pauta. Então é bem legal isso também, né? Às vezes o nosso colega, né, das redações recebe aquele press release, não publica na hora, mas algum tempo depois ele lembra, aquele cliente lá que Maíra está atendendo pode me ajudar nessa outra matéria. Então é um relacionamento que a gente vai construindo, né, junto aos nossos colegas das redações. Então, se o nosso colega da redação tem a liberdade para publicar até esse texto na íntegra, como eu falei, de quem são os créditos do press release? Quem produz o press release é a assessoria de imprensa, né? Então eu, por exemplo, produzindo aqui o meu press release, quem assina esse texto, né, sou eu, oficialmente, né? Sou eu que estou produzindo, o nosso cliente aprova, né? Ele complementa também, ele serve como fonte, né, para esse texto, mas ele é um texto nosso, né? Ele é um texto da assessoria de imprensa. Porém, como é o cliente que está contratando esse serviço de assessoria de imprensa, a gente assina o texto, né, porque a gente produziu o texto, mas esse texto também, né, é do cliente. Então, ele pode publicar, por exemplo, no site dele, né, enviar para outros contatos também, usar de outras formas, né? Então, ele também tem esse direito de uso, né, do nosso texto. Geralmente, né, os nossos clientes, quando querem usar os nossos textos também, eles pedem autorização, né? Eles falam, Maíra, eu vou publicar no site da gente. Às vezes até colocam, né, muitas vezes os nossos créditos como assessora de imprensa. Então isso é legal também. Eu nunca tive muito problema em relação ao nosso cliente usar os nossos releases em outros canais deles, né? Isso é geralmente bem tranquilo. Mas também, se ele não quiser colocar o crédito, né, ele tem direito de usar, é um uso aceitável, digamos assim, desse press release em outros canais que ele quiser, né? Claro também que só não é autorizado aí o cliente ele publicar esse texto como se tivesse sido produzido por ele, né? Porque aí realmente está infringindo aí os nossos direitos, né, de produção, né, os nossos direitos autorais, né? Ele tem o direito de uso aceitável, até porque, né, como eu disse, ele adquiriu esse serviço de assessoria de imprensa, mas aí ele tem que dar, ou ele dá os nossos créditos, né, ou ele não coloca crédito nenhum. Ele só não pode dizer que o nosso texto foi produzido por ele, por exemplo. Aí não é uma prática legal. Mas sim, usar o nosso texto, né, o nosso press release, é um direito do cliente. Já sobre a imprensa, né, se a gente está querendo que a imprensa publique a nossa pauta, ela também tem esse direito, né, de uso aceitável do nosso texto, inclusive na íntegra, como eu falei para vocês. Na verdade, é uma grande parceria, né, entre as assessorias de imprensa e os nossos colegas das redações. É algo que a gente quer, né, que ele use o nosso texto, a gente está enviando para ele para justamente que ele use. Em algumas situações, eles colocam que aquele texto contém informações da assessoria de imprensa, em alguns momentos menos, né, mas já aconteceu também de o meu colega jornalista colocar os meus próprios créditos naquele texto. Isso acontece muito em site, né? Colocam. Então, enfim, ele pode usar. Geralmente, quando ele publica na íntegra, ele não coloca, né, crédito nenhum, por exemplo. Ou às vezes coloca também do repórter, né? Quando ele faz algumas edições. Então, isso não tem muito problema, porque, como eu disse, a gente quer, né, que ele publique e aquela publicação gera clipping pra gente.
Então, os dois lados ganham, né? Os dois não, os três lados, né? O cliente, a assessoria de imprensa e o jornalista, né? Que recebeu esse conteúdo prontinho, né? Esse conteúdo, claro, um conteúdo relevante, né? Senão ele não publicaria. Mas então, por mais que esse texto tenha sido produzido por mim, o jornal tem direito de usar, colocando meu crédito ou não. Né? É esse uso aceitável também, né? Que tá aí nas entrelinhas das nossas parcerias, né? Entre a assessoria de imprensa e os jornalistas das redações. Então é isso, gente. O propósito aqui deste vídeo era mais explicar para vocês o geral, que é o Press Release, né? Alguns clientes que estão chegando aqui na assessoria de imprensa, né? Que começam a ter esse serviço, tem muitas dúvidas, né? De como é essa produção, de como é essa mecânica, né? Como a gente envia para o jornalista, como é que o jornalista recebe, como é o perfil desse texto. Então era mais para vocês entenderem esse geral, né, do que é o Press Release, não exatamente detalhar a formatação dele. Isso aí até eu posso deixar para um próximo vídeo também, e também talvez gravar outros sobre o relacionamento entre a assessoria de imprensa e os nossos colegas das redações, como é uma parceria, né, das assessorias de imprensa com nossos colegas das redações, onde todos ganham, né, a gente ganha o cliente e ele ganha aí essa publicação, ele ganha também esse conteúdo, reforçando aqui, né, que a assessoria de imprensa é uma fonte de informação para a imprensa. Então, todo dia a imprensa está recebendo várias sugestões de pautas, mas no fundo, né, às vezes até alguns jornalistas fazem, quanta sugestão de pauta, mas eles gostam, né, de ter essas sugestões também, porque a gente acaba sendo, digamos assim, que um repórter externo, né, da redação. Então, isso ajuda bastante na produção diária. Claro também que não adianta a gente mandar qualquer assunto, qualquer sugestão de pauta, um press release não bem redigido, né? E aí o jornalista não vai nem chamar a atenção dele, né? Ou ele vai descartar facilmente. Então, por isso que o press release ele tem que estar bem escrito. É uma coisa que eu sempre falo, assim, quem está trabalhando aqui comigo, que um assessor de imprensa tem que ter que habilidades. Eu digo que a primeira é escrever bem, apurar bem, né? Que isso são a base do jornalismo, apurar bastante essa informação, a gente ser uma fonte confiável. Para a gente ser uma fonte confiável, a gente tem que apurar bem, né? Como no jornalismo. Então, esses mesmos princípios básicos do jornalismo servem bastante aqui, né, nas produções dos nossos press releases. Então, quando eles têm uma boa relevância também, geralmente aí é o segredo do sucesso, digamos assim, de a gente conseguir emplacar os assuntos dos nossos clientes, né? E ter aí nossos destaques, nossas matérias de capa. A gente já teve aqui algumas surpresas até de manchetes de jornais, né? De vários textos nas íntegras publicados, milhares de entrevistas, né, em TVs, em rádios. Tudo isso, assim, né, como eu disse, tem várias outras coisas que a assessoria de imprensa faz e várias estratégias, mas um dos pontos principais é esse texto, né? É o nosso press release, é a nossa grande estrela quando a gente faz um bom press release com um assunto relevante, principalmente eu digo o título, né? Como se fosse, né, também pensando assim, o que é que a gente pode, como a chamada do jornal, como aquela grande chamada impactante também, né? Como já estivesse pensando na notícia final. Então, quando a gente traz um bom título, né? Um bom subtítulo também e todo aí um texto bem produzido com várias informações relevantes, como eu disse, além de entrevistas, outros dados relevantes, de pesquisas, de outras fontes. Então, aquele texto bem completo, eu sou bem agarrada ao texto, assim. Até eu já escutei outra pessoa falando, mas precisa escrever bem assessor de imprensa se quem vai publicar é o jornalista. Eu digo sim, precisa sim, pelo amor de Deus. Até porque quem está recebendo esse press release são os jornalistas, né? Que no geral escrevem bem também. Então ajuda bastante, né, a gente ter esse texto bem amarradinho, bem relevante e informativo, para que o resultado seja positivo e a gente consiga nossas publicações para os nossos clientes, que é por isso, né, que ele contrata assessoria de imprensa. Só antes de encerrar esse vídeo, pedindo aqui para quem ainda não se inscreveu no nosso canal e quer receber, né, outros vídeos de comunicação, de assessoria de imprensa, de comunicação digital, de jornalismo, né, desses assuntos aí da nossa área, se inscreve para receber os nossos próximos vídeos. E se vocês gostaram desse vídeo, né, se foi relevante para vocês, não esquece de deixar aqui um like para eu entender que foi legal esse conteúdo e para que o YouTube também ajude a recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. E agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.